A Gisele falou assim, peraí, e tá acontecendo tudo isso porque teve uma revolução das máquinas, não é? Ou eu tô doida? Não, Gisele, aconteceu isso mesmo. A Thaline falou, sim, não fala quase nada disso no livro, mas o uso de computadores foi totalmente banido. E foi banido por quê? Porque o uso de tecnologia impedia que os seres humanos desenvolvessem o cérebro, a mente. Gente, Aham. vamos lá. Vocês não têm noção do que foi isso na minha vida. Só posso falar uma coisa. Próxima experiência literária, mas assim, eu tava entrando em contato com esse tema, eu tava pensando muito sobre isso ultimamente. E eu achei muito interessante, porque a gente está discutindo sobre isso hoje, sobre como as tecnologias estão afetando a nossa capacidade cognitiva. E você me tem um cara que escreveu um livro nos anos 60 falando: olha, tivemos uma revolução, criamos robôs para fazer atividades humanas, mas olha, eles acabaram se revoltando contra a gente e não só isso, os seres humanos deixaram de pensar por causa disso. Então vamos abolir as inteligências artificiais e tudo agora o ser humano vai fazer. Resultado disso, aprimoramos o nosso cérebro. É muito bom. Isso é muito genial. Me ganhou aí, me Isso ganhou é em todo muito momento, genial. na verdade. Quê? Me ganhou em todo momento, na verdade. Não, mas tipo, isso é muito, muito interessante de você parar para pensar, porque essa questão, já puxando então esse assunto, do desenvolvimento do cérebro deles, por que eles têm habilidades que a gente não tem, se justifica por causa disso, porque eles chegaram a um ponto de abolir atividades por robôs e tal, a ponto de, conforme os anos foram passando, o cérebro foi se desenvolvendo até chegar nesse ponto em que eles conseguem ver o futuro, eles conseguem transcender, eles conseguem fazer essas coisas, entende? A Mani falou, por isso eu dei 3 estrelas. Se não fosse inteligente o livro, ganhava menos. Justamente, eu também tô nessa. E a Ana falou, por isso eu dei 4 estrelas. É justamente, eu tô nessa daí. O livro ele me ganhou por ele ser muito inteligente. Eu tive problema. Talvez eu desse 4 estrelas se eu tivesse lendo ele em outro momento da minha vida. Um momento mais tranquilo. Aí eu Eu tenho teria dado certeza. 4 estrelas. Mas como eu não tô no momento mais tranquilo, eu faço a nota da minha experiência. Então, como Não, tava sim. corrido, eu achei o livro genial, mas eu não me conectei com a escrita do autor. Mas ele é muito genial. A questão das especiarias, a questão do uso do cérebro humano. Até a Thaline já provocou ali em cima, ela falou, vamos entrar na parte fantástica de Duna. Eu não acho isso fantástico, assim, a parte fantasiosa. É um livro científico, é um livro que vai tratar sobre a ciência. Ele é um livro de ficção científica porque ele trata de ciência. E não é porque ele tem a ausência de computadores que ele é fantasia. Ele usa o embasamento dele científico dali para falar sobre esse desenvolvimento mental. A questão de, por exemplo, o Paul, quando ele usa especiaria, usa veneno para se deslocar na mente, até a própria Jéssica, quando ela vai e entra em contato com a filha, aquilo dali não chega a ser fantasia. Não é fantasia. Aquilo dali é a coisa que a gente vive no dia a dia. É uma ayahuasca da vida. Não, então tem isso, e é porque é justificado com a questão de o cérebro se desenvolveu, né? O ser humano se desenvolveu para se tornar aquilo. Então, assim, evolução, não é. Eles não têm magia, eles não têm poderes, eles não têm nada daquilo. Eu não consigo encarar isso como fantasia, da mesma forma como eu não encarei a telecinese de O Fim da Infância como fantasia. Para mim, aquilo era ficção científica. Porque teve outra espécie, uma outra situação aconteceu e pronto, os seres humanos agora conseguem se comunicar telepaticamente. Da mesma forma Não que é? recursão também não é. Sim, Recursão usa o poder da mente para alterar a linha temporal. sim. Aí, outra, eu entendo que vocês possam até falar assim, ah, mas a construção de mundo lembra muito fantasia. Ok, mas vamos para minha argumentação. Primeiro, fantasia e ficção científica são gêneros que sempre estão juntos. É uma coisa incrível. É. Nunca as pessoas conseguem separar fantasia e ficção científica. Até o Nebula, o Locus, esses prêmios todos de ficção científica, não é só ficção científica, é ficção científica e fantasia. Só que Uhum. para mim, isso é ruim, porque você está separando duas coisas com premissas diferentes e colocando num lugar só. Fantasia, você não tem compromisso com a realidade. Ficção científica, você tem. E não tem compromisso com a ciência. É Sim, tipo ficção histórica e romance de época. Você tem elementos sim, históricos num romance de época, mas o foco de um livro de romance de época não é contar a história. Enquanto na ficção histórica é. E você vai ter romance naquela época, quando o autor vai tratar na ficção histórica. Ficção histórica e romance histórico e
Romance de época, eles também se entrelaçam nesse nível. Eles têm uma coisa parecida, mas eles se destoam quando você vê, quando existe a intenção do autor e, no caso, a intenção que a história é contada. Por isso que você vai ou para ficção científica ou fantasia. Isso, então. Mas aí quando a gente tem uma construção de mundo de um planeta diferente e se assemelha de fantasia, eu acho errado a gente falar, lembra fantasia. Porque é mérito da ficção científica. Caralho, a gente tem uma ficção científica que construiu um mundo. É ficção científica, não é fantasia. Então é o mérito da ficção científica de ter construído um mundo muito bom, entende? Não é, é mundo, então é fantasia. Sabe? Porque essa coisa deslocar o... Cara, como é que fala? Dá critério, né, pro negócio. É porque essa coisa do elemento fantástico parece que é... Tá dizendo que ficção científica é melhor do que fantasia, Lucas? Sim, Lucas. Não! Lucas tá dizendo que ficção científica é maior e melhor que fantasia. Mentira. Mas é porque é muito estranho. Realmente faz a confusão de quando você vê separar a gema da clara do ovo. É um pouco difícil separar a ficção científica da fantasia quando você tem criação de mundos, né? Do tipo, Duna, ele cria até religião, ecologia, tudo. É difícil, Lucas, porque, tipo assim, o que faz, por exemplo, a definição de um high fantasy é a criação de mundo que o autor bolou ali. Então, se você tem isso como base de, tipo... fala. Não, mas a base da fantasia é questão de magia. Sim, coisas fantásticas que não existem. Mas quando... porque a gente bate muito nessa tecla, né? Tipo, High Fantasy, o cara cria a própria religião, ele cria o próprio planeta, tem elementos mágicos, mas é isso que, por exemplo, a Taline fala, é que Duna você tem elementos mágicos, mas os elementos mágicos aqui são mágicos científicos. Eles só não são da nossa realidade, são fantasiosos como qualquer outra, mas como a maioria das ficções científicas. Tipo o Homem Invisível do H.G. Wells. É ficção científica porque como o homem fica invisível através de moléculas e coisas e tal. Mas... Ainda errado. Quê? Ainda errado. Tô falando daquela época. Tipo, ele fica invisível por conta disso. Dá pra ficar invisível? Não dá. É magia. Mas a explicação dali é científica. Mesma coisa de Admirável Mundo Novo. O que acontece? Pessoas são criadas modificando biologicamente. Hoje a gente sabe que é geneticamente, mas biologicamente as pessoas são montadas ali para cumprir uma determinada função da sociedade. É fantasia. É porque as pessoas tendem a linkar a questão fantástica com a fantasia. Sendo que ficção científica é necessariamente fantástica porque não existe. Só que, entendeu? Eu acho que é interessante a gente fazer essa separação porque a gente tá sendo claro, porque são dois gêneros que têm propostas diferentes. Se a gente coloca tudo no mesmo saco e acha que é a mesma coisa, a gente não tá ajudando ninguém. E não é porque a ficção científica é melhor que fantasia, é porque são diferentes, são coisas diferentes. Eu tenho dó do George R. R. Martin, que ele escreve os dois. Ele escreve tanto fantasia quanto ficção científica. E ele tem que diferenciar, por exemplo, GOT não é, Game of Thrones não é ficção científica, é fantasia. Enquanto o Febril lá, que é de vampiro, é ficção científica. Ainda não li, mas ele é classificado como ficção científica, né? Tipo, Eu Sou a Lenda é ficção científica, não é fantasia, mesmo tendo vampiros, porque a criação do vampiro é baseada cientificamente, sabe? Por mim, a gente coloca as coisas claras. Taline disse, são diferentes, mas podem coexistir numa mesma história. Eu acho que pode coexistir, sim. Fronteiras do universo, fantasia e ficção científica no mesmo livro. Ai, que saudade dos meus demons. Se a gente não classifica as coisas certas, quando acontece isso de ter uma fantasia com ficção científica, como é que a gente vai falar que tem os dois? Se a gente acha que tudo é tudo. Tem que ser claro nesse sentido de tipo, isso é isso, aquilo é outro. Porque senão você vai cair no caos de gerar de tipo assim, você acha aquilo que for pra você é subjetivo a classificação. Um dia ele é ficção científica, outro dia ele é fantasia. Ele ganha prêmio pelos dois, ele perde prêmio pelos dois e depende de como o Duna acordar. Amamos. Mas é isso, gente. A melhor comparação é o que Duna inspirou, que foi Star Wars. Não é fantasia Star Wars, mesmo a gente tendo toda a questão da força. Eles têm habilidades lá. A gente entende que aquilo é uma coisa da mente, que aquelas pessoas específicas têm de habilidade e tal. Não é magia. O fim da infância. Arthur C. Clarke. O próprio... Mas eu acho que não entra tanto assim não, Planeta dos Macacos. Porque Planeta dos Macacos de desenvolvimento científico deu tudo errado, os macacos super desenvolvidos, mas... ficção científica. Duna inspirou Star Wars, Luísa. Duna veio antes de Star Wars. Com certeza. Não tem nem dúvida. Eu não procurei essa informação, mas eu tenho certeza. George Lucas bebeu muito dessa fonte.